Calma aí, esqueci. Pronto. Estou aqui vendo mais um vídeo do Corey. Eu esqueci de botar a webcam, tá aqui, ó. Ah, tá, não tá, porque a câmera não funciona, mas tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Só pra falar que eu tô reagindo. Eu quero saber. Eu já joguei FNAF. Ah não, postei o 1 e o 2. Nossa, ainda falta pra postar o 3, o 4. Nossa. Eu já postei o 2 há 5 anos. 5? 4? Acho que 5, se eu não me engano. Depois eu vejo. Mas vamos ver aqui. Eu quero muito saber. Tá ótimo então. Nós vamos reviver o maior mistério de Five Nights at Freddy's. Ao decorrer dos anos, muitas coisas... Interessante. Ainda ficaram pendentes. Outras coisas que acabaram sendo esquecidas, mas eu tenho certeza que você... Eu esqueci o que eu ia dizer. Você já deve ter se deparado com a caixa do FNAF 4. Eu nunca. Só ano passado. Mano, eu descobri isso ano passado que tinha isso. E o jogo é de 2015. Eu descobri isso ano passado. Até hoje deixa a comunidade ainda arrancando os cabelos e todo mundo ainda com grandes dúvidas, por mais que a gente teve... Star Puppet. Eu não sei porque ficou... Eu não sei porque ficou mostrando a Puppet, tá? A Puppet dentro da caixa. A resposta do que tem nessa caixa esse ano. Mas é interessante lembrar como que essa caixa causou tanto... Calma aí, Corey, volta. Por mais que a gente teve a resposta do que tem nessa caixa esse ano. Mas é interessante lembrar... Olha isso. Tá o Fox, o Fred, a Bonnie, Tika, Puppet, a Mango, eu acho que é aqui embaixo. Eu não tô reconhecendo um, mas o resto eu tô reconhecendo todos. Eu te odeio, Fox. Eu mais odeio a Fox do 2. Mano... Lembrar como que essa caixa causou tanto alvoroço. E até o decorrer do tempo, o que tinha dentro dela mudou. E as dezenas de teorias que acabaram criando envolvendo... Olha, FNAF 1... Vendo uma droga de uma caixa. Então, pessoas, hoje eu vou falar pra vocês o que provavelmente tinha dentro da caixa, que o Scott Cawthon estava pensando na época, mostrar essa teoria que é bem... Um corpo de uma criança. Eu não sei porquê. Ah, do... Esse é o capítulo jogo 4, então seria do... Qual o nome da criança? Eu esqueci. Interessante pra vocês, mas alguns outros detalhes bem legais envolvendo a caixa do FNAF 4. Então, pessoas, vamos lá, deixa o gostei e se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu já desci. Já sou inscrito. Nossa, desativou de novo. Aí. Eu esqueci que eu tenho 2 contas. Vamos lá. São vídeos novos todos os dias. Eu tenho que ver esse daqui, ó. A dublagem. Vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal, tenho certeza que vocês vão curtir. Então, tem mesmo. Vamos lá tentar abrir essa caixa misteriosa que foi justamente um dos maiores mistérios de Five Nights at Freddy's. Eu achei interessante esse assunto porque 2 youtubers que eu acompanho bastante, que é o Dalco e o Fané, eles acabaram entrando numa discussão do que teria nessa caixa. Eles acabaram colocando várias teorias na mesa, mas também é claro que a gente recebeu a resposta coisas de dias depois do que teria nessa caixa pelo próprio Scott Cawthon. Mas enfim, deixando aqui a referência do vídeo pra vocês também
também irem lá e verem esse conteúdo que é muito bom. Agora eu tenho que falar pra vocês, de onde veio essa caixa? Por que ela é tão misteriosa e por que a galera ficou tão pirada nela? Ela seria mais um outro final da época lá do FNAF. Outro final? Então sim, o final da 7ª noite? A 7ª noite é a Custom Night, eu acho. Que seria... Quantos de animação como eu tenho o Fed? Eu acho. Se eu tiver errado, tem o Fed, Tika, Bonnie, o Fox, que vem no meio. Tika e Bonnie nos lados. Tem o Fed. Tem o ursinho atrás. 5, 6/20, 7/20. É porque na quinta noite é só um. Eu esqueci qual é, mas eu sei que na quinta noite é só um. Só que eu esqueci quem é, mas é só um. Então na 7ª noite seria 7/20, 6/20. E se não tiver o Fed, seria Tika, Bonnie, Fox e o Cosatais, 4/20. É, por aí. 4. Na noite 7. Onde você era recebido com a... Eu falei que era na noite 7. Acertei uma. Essa caixa toda travada com 2 cadeados. E por mais que você clicasse, sei lá, inventasse uma ordem, inventasse o que for, fizesse os pirueta que você inventasse, essa caixa não ia abrir. E depois ia aparecer uma frase em cima. Perhaps some things are best left forgotten for now. Ou traduzindo, né, pro português, talvez algumas coisas são melhores deixarem esquecidas por agora. Ou... Olha o Scott Calton. Tá bom, então. Seja dando talvez as pistas de que no futuro o Scott Calton iria realmente revelar o conteúdo dessa caixa. Caso vocês não se lembrem na época, o Silver Eyes também estava para sair nessa época ali, 2015. Seria a primeira trilogia de final. Eu falei 2015, então o jogo é de 2014. Final 2014 foi o FNAF 1. Então foi também FNAF 1, 2. E o próximo jogo depois do FNAF 4 era o FNAF World, coisa que eu já trouxe nas nostalgias aqui do canal, falando pra vocês, né, como é que foi a época dessas coisas que aconteceram. Como eu não tenho que assistir. Eu falei muito da caixa no FNAF 4, então fica aqui mais uma parte de nostalgia pra vocês verem agora no canal. Porque essa caixa vai fazer 9 anos que não tem o seu conteúdo revelado. É como se o Scott Calton... Vai fazer 9? 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 18. Ainda tinha ali na época, ele falou assim, eu vou contar o que tem. Mas também é importante notar que na época... E no cara... Que imagem incrível. Olha isso. Tá só tentando na qualidade muito baixa. 720. Esse no 720, então. 7ª noite. O Scott Calton já tinha falado na Steam algumas coisas bem interessantes. Ainda mais dando a entender de que a galera tinha encontrado bastante coisa da história com os vídeos do Game Theory ali no FNAF 2. Quando ele fala parte 2 é justamente o FNAF 2 e parte 3 é o FNAF 3. Mas aí quando ele lançou o FNAF 4, pelo o próprio entendimento dele, as pessoas não conseguiram resolver todos os enigmas e mistérios. Será que o FNAF 4 seria o último? Tem o FNAF 1, FNAF 2, 3, 4. Depois não tem mais com números. Eu acho que seria o último. Eu acho.
deixando assim então todos os easter eggs, os sentidos e as coisas meio que deixadas de lado. E foi aí então que veio meio que essa metáfora da caixa. Isso também já tem que falar pra vocês, porque muita gente acredita que sim, a caixa do FNAF 4 é justamente uma metáfora, porque a galera não conseguiu juntar as peças e não conseguiu resolver o que o Scott estava contando na época. E aí então, se essas peças fossem juntadas, talvez iria decepcionar muita gente. Isso porque o próprio Scott Calton admite depois que o conteúdo da caixa foi mudado. Então é tipo, se a galera resolvesse o que tinha na caixa na época, talvez iria dar problema pra ele querer continuar a história, que foi justamente o que ele estava fazendo com o FNAF. Mano, essa gameplay tá 21 e 17, tá aqui embaixo. Aqui, ó, bem aqui embaixo tá 21 e 17, não sei porquê. E logo depois da sequência o Sister Location. Eu não tenho nada pra dizer dessa personagem aqui, ó. Nada. Então pensa no seguinte, ele fala, ó, é melhor vocês esquecerem algumas coisas, porque se a gente for realmente colocar tudo na mesa, talvez o mistério, aquela coisa também legal que era de procurar easter eggs, fazer aquela coisa das imagens, de brilhar, sabe, no Photoshop pra achar algum easter egg, talvez tudo isso iria perder a graça, iria perder o sentido, já que também temos que lembrar, o FNAF 4 era pra ser o Final Chapter, o último capítulo, tanto que comemoração em ciência, pra não gritar. FNAF 1, FNAF 2, esse daí eu não sei, FNAF 3, FNAF 4. Caraca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Que é isso? Cadê o FNAF Into the Pit? É o último FNAF que realmente tem número. Assim, número no seu título, melhor dizendo. Porque nós sabemos que o Sister Location é o 5, o Pizzeria Simulator é o 6. Mas até então, pela cabeça do que estava rolando ali, nós tínhamos até o FNAF 4 e depois no futuro o FNAF World. Só que acontece um negócio bem interessante no FNAF World envolvendo essa caixa. Nos arquivos do jogo também você consegue ver um arquivo mostrando a caixa aberta. Não dá pra você achar de maneira normal durante o jogo. Você vê algumas caixinhas ali, mas não a caixa aberta. Eu não posso dizer nada porque eu não joguei, então é meio complicado. Que é o que até o DJ Sturf encontrou na época. Tanto que ele até falou que na hora que você encontrasse essa caixa, era justamente no mundo que você vai entrando, que é em Glitch World, um negócio meio bizarro. Que tem um mapa de cima e depois você vai entrando nos bugs, e aí uma dessas coisas desse mapa iria aparecer a caixa aberta. Então talvez a intenção do Scott Calton era realmente colocar a pista da caixa dentro do FNAF World. Eu falo pra vocês, eu comecei a acreditar. Olha, esse é o FNAF World. O FNAF World é muito mais importante do que a galera realmente fala que ele é. Fala que não, que não sei o que. Ele é um joguinho meio bobo de RPG, mas eu tenho certeza absoluta, cada dia que passa, que o FNAF World é muito importante. Ele pode não ser uma sequência direta da história, mas ele tem muitos detalhes bem importantes. Principalmente a droga da caixa aberta. Ainda mais porque dentro do FNAF World tem várias metáforas falando que possivelmente o que teria dentro da caixa era a própria criança chorona. Ou o corpo dela lá dentro. Eu lembro até do Renan Souzou falando alguma coisa a esse respeito. E ele não tá tão errado, não. Isso porque no próprio mapa do FNAF World. Caraca, esse é o mapa? É bonitinho. Bem bonitinho. Não dá pra ver, parabéns.
Bem bonitinho. Aparece um desenho de um cérebro, dando indício de que nós estamos entrando na mente de alguém. E se tem a caixa aberta e tem o cérebro, e nós estamos entrando, meio que entendendo como que as coisas funcionam, é justamente na cabeça, muito possivelmente, da criança chorona. Porque todo o FNAF 4 é sobre ela, todas as coisas sobre ela, e logo um dos finais é a caixa. Eu só joguei a primeira e a segunda noite. Eu não trouxe pro canal, mas eu já joguei FNAF 4. Eu já joguei o FNAF 1, que eu postei já faz uns dias. Já joguei FNAF 2, que já faz 5 anos, eu acho, que já tá postado. Já faz um tempo. Já joguei FNAF 3, só que eu nunca cheguei a postar. E já joguei FNAF 4, só que eu também nunca cheguei a postar. O único FNAF que eu não tinha jogado foi o 1, que eu só joguei ano passado. Só que só tinha jogado FNAF 2, depois joguei FNAF 3, depois joguei FNAF 4, aí depois eu joguei o FNAF 1. Porque na época eu não tinha achado a demo do FNAF 1. Agora não tem mais. E essa caixa reaparece no FNAF World. E justamente tem vários sinais e indícios da própria criança chorando, os sinais dela, do que ela entendia que era o mundo de FNAF na cabeça dela. Então pode ser que essas coisas que acabaram sendo colocadas até em alguns minigames, onde você coloca as coisas dentro de uma caixa, que é, por exemplo, você pegar o negócio dos relógios, você coloca os animatrônicos, os cupcakes, tem até os símbolos, por exemplo, do Happiest Day do FNAF 3. Todos eles aparecem e você vai colocando nas caixas, até o próprio Shadow Bonnie. Tudo isso pelo menos parece que faz um paralelo com a mente da criança chorona, pelo menos ali na época. Mas outro detalhe que eu também tenho que falar que é muito importante, por conta do Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, muita gente também acreditou que a detalhe que eu também tenho que falar que é muito importante, por conta do Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Entendi muito. Positivo. Muita gente também acreditou que a caixa do FNAF 4, o que tinha lá dentro era o corpo da Charlie. Também não é um negócio tão bizarro da galera pensar. Quem? Conheço não. Por quê? Na trilogia de livros já tinha uma descrição. Olha isso. FNAF Into the Beat, FNAF... Nossa, tanto. Olha, tanto. Gostei do FNAF Into the Beat, Secret Beat. Tem um monte mesmo. Alguém tinha encontrado uma caixa, justamente uma caixa escondida numa parte de um sótão, não lembro direito. Mas é fato que justamente tinha não só a descrição, mas agora também com a parte da HQ, né, que fizeram o Silver Eyes todo, sabe, como se fosse uma... A parte de trás é alguma coisa? Quadrinho, melhor dizendo, tem justamente a imagem tá passando coisa do FNAF 4 atrás da Charlie dentro de uma caixa. Então que dá a entender justamente por ser da época, o Silver Eyes é ali perto do FNAF 4, do FNAF World, que eu já trouxe até a nostalgia pra vocês. Não é tão distante pensar que tinha o corpo da Charlie lá dentro da caixa. Ainda mais porque na história do Silver Eyes ela é a protagonista, tem aquele lance dela ser também uma animatrônica e tudo mais. Então talvez dando a entender de que o paralelo seria que na história da trilogia o Henry Emily tenta reviver sua filha nessa nova forma animatrônica bizarra. E aí então talvez o próprio William Neff... Caraca, esse negócio dá muita nota. Isso. Vamos... Tentaria reviver seu filho depois, ou talvez transformou ele em animatrônico. Olha isso, Into the Beat. Cara, eu queria tanto jogar. Mano, olha isso. Crônico ou fez alguma...
coisa com ele, ou o próprio Michael Afton escondendo o corpo, pra talvez tentar resolver esse problema depois. Não dá pra saber porque a gente nunca teve o indício disso, do William Afton escondendo as coisas dentro de uma caixa. A gente sabe que o William Afton escondia as crianças dentro dos animatrônicos. Cara, de novo esse bagulho aqui. E no livro não foi descrito dessa forma. Foi descrito que o Henry Emily é que acabou colocando o corpo da filha lá dentro. Ou pelo menos é o que dá a entender, né? Mas a coisa que é meio esquisita é que a caixa, ela mudou o conteúdo, que nem eu já até falei aqui pra vocês. Então talvez o entendimento daquela época, ali em 2015, era justamente esse da criança chorona. Pelo que faz o sentido mais do FNAF World, aquela coisa toda, de tentar colocar as peças de volta, que é o que fala até no FNAF 4. Aí o Put You Back Together. Mas talvez o conteúdo da caixa tenha mudado, talvez pra Charlie, talvez pra metáfora, talvez pra alguma outra coisa. Tanto que até o próprio Scott Calton ele admitiu na conversa com o Dalco que o conteúdo da caixa mudou conforme o tempo foi passando. Isso porque as peças encaixavam melhor. E aí, conforme... E pelo jeito, com certeza ele deve ter esquecido o que tinha dentro da caixa. Depois de 9 anos. Como a galera viu isso, também tem um entendimento que talvez eu acredito que seria uma das melhores interpretações da caixa do FNAF 4, que é justamente o final que a galera mais ama do FNAF 6. O final que tem o discurso do Henry Emily. Porque se vocês perceberem, na hora que ele está falando, todos os animatrônicos eles estão presos no mesmo lugar. Ou seja, todas as peças que estavam faltando são encaixadas no mesmo lugar. Justamente o Fred Fazbear Pizza Place. E aí então, quando a gente vê que sai aquele negócio do meio, como se fosse o local que nós estamos, toda a parte da conexão em volta lembra uma caixa. E ainda assim lembra com os dois negócios dos cadeados, né? Tem todo... Caraca. Todos os detalhezinhos que parecem uma caixa. E aí então parece que o Henry Emily, com seu plano de pôr as peças todas de volta juntas, ele vai lá e taca fogo. Ou seja, parece que a caixa pegou fogo e tudo que tinha dentro acabou sendo queimado. Eu acho que uma teoria do Matt Peck, se não me engano, que ele até falou isso mais ou menos, mas o Scott Calton nunca confirmou se foi isso ou não, nunca disse que era, né, alguma coisa desse tipo, e aí a teoria ficou meio que em aberta. Mas eu começo a acreditar que talvez por o próprio Scott Calton ter Oi, maldita Puppet. falado que o conteúdo mudou, pode ser pra isso. Ele precisou do Sister Location pra explicar mais algumas coisas, também do FNAF World pra dar mais alguns contextos dessa caixa, pra falar quem tava lá dentro, principalmente, e encerrar as coisas, pelo menos desse arco no Pizzaria Simulator, e ainda colocar o destino do vilão na Ultimate Custom Night. E aí sim, todas as coisas estariam encaixadas e bonitinhas no seu devido lugar. A caixa, então, que as pessoas até então poderiam reclamar do que teria dentro dela, teria sido transformado em um dos melhores finais que nós vimos no Pizzaria Simulator. Mas eu tô falando isso, que é tudo teoria. Porque... Gente, que tá... Tá, né? Enquanto o Ed está meio que... Tá bom. A realidade é um pouco mais complicada e um pouco mais triste. Ainda mais que esse ano, no aniversário de... Ele vai dizer que ele esqueceu o que tinha dentro da caixa. Não é possível. 10 anos de FNAF. Tivemos uma nova entrevista do Scott Calton com o Dalco, onde é perguntado o que raios tinha na caixa do FNAF 4. E o Scott Calton, ele responde até bem sincero, onde ele diz que ele não se lembra mais. Pois é. É meio broxante, mas ele tem uma boa explicação até pra isso. Na época ele tinha um raciocínio do que a história estava caminhando, pra onde ele queria ir. Então aquela ideia do que a galera até comentou, de que a história ela teve que ter mais algumas coisas, como o próprio Sister Location e o Pizzaria Simulator, pode ser então que veio daí a ideia do Scott Calton falar, putz, eu vou ter que mudar o que tem dentro da caixa. E aí pode ser que na época ele tentou fazer alguma coisa, mas ele próprio falou que a história
história não caminhou pra esse lado, não caminhou pra explicar a coisa da criança chorona ou algo do tipo. Foi colocando mais alguns personagens e resolvendo outros do que ficar insistindo no que teria naquela caixa, pra justamente resolver os outros pontos e fazer com que a história ficasse um pouco mais pé no chão, porque principalmente, não sei se vocês se lembram, na época do FNAF 4, muita gente acreditava na teoria dos sonhos, e que justamente a resposta dos sonhos estaria dentro da caixa. E aí então os pesadelos que a criança chorona teve, tudo que ela imaginou e tudo mais estaria lá dentro. Isso é até um pouco reforçado com um dos inimigos que tem até em um jogo spin-off do Scott, que é o Five Nights at Freddy's Security Breach Furious Rage, que é meio que um beaten up, tá ligado? Que vem lá, você soca a porrada nos bichos. E depois tem o último chefe que se chama Dreamgeist. Esse bicho, se vocês verem na cabeça dele, tem lá a droga da caixa aberta. E esse bicho... Tem a caixa, tem uma chave e tem a tica do nada. Meio que pra representar as coisas bizarras e loucas que acabou virando um monstro absurdo a história de Five Nights at Freddy's como um todo. Mas também várias teorias em coisas que confundem ou ajudam, enfim. E dentro da cabeça desse bicho tava lá a caixa. Então, tipo assim, talvez é aquela coisa, deixa pra lá, realmente não vai levar pra lugar nenhum a caixa. Talvez realmente não tenha mais nenhum tipo de utilidade mesmo. Não vou dizer que ela foi resolvida, porque até o próprio Dalco e o John do FNAF, eles falaram, olha, não dá pra ter 100% de certeza que essas são as respostas, mas eu sei que é meio broxante a galera ver, pô, o Scott Cawthon falou que não lembra. É porque ele mesmo falou que a história foi pra um outro caminho. Também pra dar aquele encerramento que nós vimos do vilão, também a coisa das crianças serem libertadas, e ainda mais depois com o próprio Security Breach, o Help Wanted, aquela coisa toda, que a história continuou e ainda vai continuar no Secret of the Mimic. Então eu entendo que é o próximo jogo. É um mistério que ficou, tá lá jogado, e depois teve talvez alguma resposta ou algo do tipo. Mas são várias hipóteses diferentes para a mesma solução. E ainda tudo complica depois que o Scott Cawthon fala que mudou o conteúdo da caixa. Mas enfim, pessoas, o que vocês acham que tem no raio dessa caixa? O que vocês acham que o Scott Cawthon pensou na época? E qual seria a melhor resposta? Novamente eu fico com a resposta do FNAF 6, que eu acho que é realmente o que encaixa todas as peças sendo juntadas, aquela coisa toda de botar fogo e tudo mais, que foi o final que nós vimos e é o final que muita gente ama. Mas comenta aí que eu quero saber da sua opinião do que você pensa da caixa do FNAF 4. Muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima. Hoje nós vamos reviver o maior mistério de Five. Tá, né? A caga. Manda um bom aqui, só pra falar que eu... só pra mandar. Cara, que susto. Aí. Tem muita coisa que eu preciso ver de FNAF. E eu preciso ainda jogar o FNAF 2 de novo. Jogar o FNAF 3, FNAF 4 e ver se tem mais algum pra jogar. Eu acho que tem, hein? Calma aí. Talvez ele explicar, só que foi mudando a história e meio que acabou esquecendo. Também 10 anos. Ele tentou ir para um caminho, foi para o outro caminho, quem não quis, e meio que acabou esquecendo e deixou, né? Agora vamos ver no próximo jogo. Cara, o Into the Beat tá... mas foi isso. Deixa eu ver aqui. Fala nada. Tô indo. Bom.
É,